Agora nós vamos trabalhar com os problemas que envolvem variação de temperatura. Em todos os exercícios até agora, a gente imaginou sempre que aquela estrutura submetida àquele carregamento trabalhava sobre temperatura constante. Mas pode haver variação de temperaturas nas nossas estruturas. E vocês sabem que a variação de temperatura causa deformação da peça. Toda vez que você aquece o material, esse material se dilata. E toda vez que você resfria esse material, ele acaba diminuindo, né? Diminuindo de comprimento. Então, a gente tem variações positivas e variações negativas em função de variações de temperatura, variações de comprimento, né? Positivas ou negativas em função de variações de temperaturas positivas ou negativas também. Então, vamos pensar numa barra B, que esteja apoiada num plano sob temperatura constante. Se nós aumentarmos a temperatura dessa barra de um valor ΔT, ela se alongará de um valor ΔL, que eu vou chamar de ΔLT, porque é uma variação que veio da temperatura. E essa variação vai ser proporcional à variação de temperatura ΔT e ao comprimento da barra L. Então, para que a gente possa calcular a variação de comprimento em função da temperatura, eu vou multiplicar essa variação de temperatura vezes o comprimento da barra, vezes um coeficiente que eu chamo de alfa, e que é o coeficiente de dilatação térmica do material. Unidade é, no sistema internacional, grau Celsius menos 1, mas você pode trabalhar com qualquer unidade de temperatura, no caso você se depare. Lembrando que esse coeficiente de dilatação térmica do material, ele já é tabelado e ele já é fornecido dependendo do material que você estiver trabalhando. Então, os materiais mais conhecidos já têm coeficiente de dilatação térmica conhecido. Então, é uma aplicação rápida, né? Utilização direta dessa fórmula. E a gente pode trabalhar com variação de temperatura em estruturas estaticamente determinadas. Vamos nos reportar aqui do primeiro exercício que a gente fez de estrutura estaticamente determinada. Uma barra presa a dois anteparos. Lembra, no exercício anterior ele era submetido a uma carga ao longo duas cargas ao longo daquele comprimento. Imaginem que não existe carregamento externo nenhum, mas essa barra submetida presa a esses dois anteparos é submetida a uma variação de temperatura. Então, você prende a barra nos dois anteparos a uma determinada temperatura e você aumenta essa temperatura. Quando você aumenta essa temperatura, a barra quer aumentar de comprimento. Só que ela não tem para onde aumentar de comprimento porque ela está presa aos dois anteparos. E com isso vão aparecer tensões na peça. Como é que a gente resolve uma situação dessa? A gente tira um anteparo da mesma forma, introduz aquela reação de apoio que vinha do anteparo como se fosse um carregamento externo e calcula separadamente. Só que, primeiramente, eu vou calcular o ΔL não pelas forças que estão sendo aplicadas, mas eu calculo o ΔL pela variação de temperatura que esse elemento sofreu, né? Então, eu pego o comprimento dele, a variação de temperatura que ocorreu e o coeficiente de dilatação térmica do material do qual a estrutura é feita. Isso na primeira etapa. Na segunda etapa, eu introduzo aquela força R, né, RA, RB ou R em função do apoio que você retirou. Esse R não vai ser conhecido para você, mas você consegue calcular, mas agora é uma força, né, RB é uma força. Então, como é que você vai calcular o ΔL em função dessa força? Força vezes o comprimento dividido pela área, no modo de deformação longitudinal. E aí você tem um outro valor de ΔL, em função dessa força RB, que é uma incógnita para você. Quando você soma os dois, você vai igualar a zero. Por quê? Porque o sistema inteiro não pode sofrer variação de comprimento pelo fato de estar preso a dois anteparos. E aí você encontra o valor desse RB e consegue determinar as tensões que aquela variação de temperatura causa na peça. Então, da mesma forma, a única coisa é que na primeira etapa, naquele trecho 1, a gente não tem força externa. A gente vai calcular o ΔL em função do valor de variação que vem da variação de temperatura. Tá bom? Olha, aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura submetida à variação de temperatura e uma estrutura estaticamente indeterminada. A gente tem um conjunto aqui que é composto por um cilindro de alumínio um tubo de alumínio preenchido por um cilindro de latão. Então, o miolo aqui foi preenchido com latão
nesse tubo que é feito de alumínio. E aqui foram dadas as seções, tanto do cilindro, né, uma seção circular de 25 milímetros, e o tubo de alumínio, ele tem diâmetro externo de 60 e o diâmetro interno de 25, que foi preenchido com latão. Foi dado o modo de deformação longitudinal do latão, o modo de deformação longitudinal do alumínio e os coeficientes de dilatação térmica dos dois materiais. Então, vamos raciocinar aqui. Os dois materiais trabalham juntos, eles estão unidos, então eles só podem deformar juntos. Quando a gente aumenta a temperatura, porque o que está pedindo, né? O tubo de alumínio foi preenchido pelo cilindro de latão e o conjunto se encontra sem efeitos de tensão a temperatura de 15 graus Celsius. Determine a tensão no alumínio quando a temperatura subir para 195 graus Celsius. Muito bem. Então, a 15 graus Celsius a gente não tem tensão. Quando você aumenta para 195, o que vai acontecer? Pensa, os dois materiais querem dilatar, então os dois materiais querem aumentar de comprimento, só que eles têm que aumentar do mesmo valor, eles têm que aumentar juntos porque eles estão chumbados aqui juntos. Então, aquele que tiver vontade de se deformar mais, aqui no caso, que tiver maior coeficiente de dilatação térmica, é aquele que vai querer se deformar mais, então é ele que vai ficar preso ao outro. Então, o alumínio, como ele tem coeficiente de dilatação térmica maior, teoricamente, se os dois materiais estivessem soltos, né, imagina, a gente tem de um lado aqui o cilindro de latão, do outro a gente tem o tubo de alumínio. Se você aquecer os dois a 195 graus, você vai perceber que o tubo de alumínio tende a se deformar mais do que o cilindro de latão, porque os dois têm o mesmo comprimento, né? Então, os dois tendo o mesmo comprimento, vai variar mais aquele que tem mais coeficiente de dilatação térmica, que no caso é o alumínio. Mas isso não pode acontecer porque os dois materiais estão chumbados juntos. Então, a hora que os dois tentarem se deformar, o latão se deforma, o alumínio quer se deformar mais, é como se o latão estivesse prendendo o alumínio aqui dentro. O alumínio tenta se alongar mais do que o latão, o que o latão vai fazer? Vai puxar o alumínio para baixo e não vai deixar o alumínio se deformar o quanto ele gostaria de se deformar. A deformação dele vai ficar restrita à deformação do cilindro de latão. Então, primeira coisa, vamos calcular a variação de temperatura. 195 é a temperatura final, 15 é a temperatura inicial, a variação de temperatura é 180 graus Celsius. Vamos imaginar o quanto os dois materiais gostariam de se deformar sob essa variação de temperatura. Então, eu pego a variação de temperatura, multiplico pelo coeficiente de dilatação térmica do material, vezes o comprimento do material. No caso, a gente não tem o comprimento, mas como os dois têm o mesmo comprimento, a gente vai acabar anulando esse parâmetro aqui ao longo do exercício. Então, deixa ele quieto aqui. 180 no caso do alumínio. Coeficiente de dilatação térmica do alumínio, vezes o comprimento do material, eu tenho que a variação de comprimento do alumínio em função da temperatura, 4,14 vezes 10 a menos 3 zeros, só fazer essa conta. Vamos ver o que acontece com o latão. Mesma coisa. Variação de temperatura, coeficiente de dilatação térmica do latão, o L do latão é o mesmo L do alumínio, tá? Isso vai dar 3,42 vezes 10 a menos 3. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que limitar a deformação do alumínio à deformação do latão, porque ele quer se deformar mais, o latão não deixa, como se o latão estivesse puxando, falando, não, vem cá que você tem que deformar junto comigo. Você não pode deformar o quanto você gostaria, você tem que se deformar menos. Então, a gente limita a deformação do alumínio a 3,42. Então, o que vai acontecer? Como o alumínio gostaria de se deformar 4,14 e ficou limitado a 3,42, essa diferença aqui é de 0,72 vezes 10 a menos 3 L. Então, esse é o valor da variação que ele vai ter que vir como se estivesse vindo para baixo, né? O alumínio quer se deformar isso a mais do que o latão, né? Esse seria o valor, variação de temperatura, variação de comprimento, que o alumínio gostaria de se deformar mais do que o latão, só que ele não pode. Então, para ele não se deformar esse acréscimo a mais do que o latão, tem que existir uma força atuando aqui no alumínio, empurrando ele para baixo, como se dissesse assim, não, você não pode se deformar isso não. Esse pouquinho a mais que você quer se deformar
Esse pouco que você quer se deformar mais do que o latão, você não vai poder se deformar. Então, o fato dos dois estarem juntos é como se ao longo de todo esse perímetro aqui do latão tivesse alguém puxando o alumínio para baixo, não deixando ele se alongar mais do que ele gostaria. Só que essa força tem que anular não a deformação toda do alumínio, porque uma parte o alumínio pode se deformar. O alumínio pode se deformar o quanto o latão se deforma. Essa força tem que anular só a diferença entre as duas deformações, que é esse 0,72 vezes 10 a menos 3 vezes o L, que é constante para todo mundo, tá? Então, aqui, vamos analisar agora aqui como é que ficaria a deformação do alumínio sob a ação dessa força que eu falei para vocês, que é essa força que tem que puxar o alumínio para baixo, para não deixar ele se alongar a mais do que o latão. Aqui a parte eu fiz o cálculo da área do cilindro, do tubo de alumínio, tá? Como é um tubo vazado, eu tenho que fazer a área da circunferência do círculo externo menos a área do círculo interno. Π diâmetro externo ao quadrado menos π diâmetro interno ao quadrado. Diâmetro externo 60 milímetros, diâmetro interno 25 milímetros. Então, a área do tubo de alumínio é 2,34 vezes 10 a menos 3 metros quadrado. Muito bem. Então, olha o que eu falei para vocês. Vamos calcular qual é a força que tem que ser aplicada ao alumínio para que a deformação dele, a deformação que a gente quer anular, que é aquela diferença de deformação, não ocorra. Então, eu quero anular essa deformação. Então, para anular essa deformação, eu preciso ter uma força, que é a que eu quero achar, que vai atuar no comprimento do tubo de alumínio. O comprimento é esse mesmo L que já vem constante desde lá de trás, dividido pela área do tubo de alumínio, módulo de deformação do alumínio. Então, como eu disse, a gente quer anular isso aqui, né? A gente quer que essa força cause uma deformação de 0,72 para poder anular esse 0,72. E aí eu tenho o L dos dois lados, né? Tem o L que veio daqui mais o L daqui. Corto esse L. A única incógnita que eu tenho é essa força no alumínio. Aí eu acho que essa força no alumínio vale esse valor, como está em Newton aqui, né? Porque esse 70 vezes 10 a nona é Newton. Então, essa força vai sair em Newton, dá um número grande, eu dividi por 1000 para expressar em quilonewton, cachorro passando, desculpa aí, para expressar em quilonewton. E aí, como ele está pedindo a tensão no alumínio, é só dividir a força que atua no tubo de alumínio pela área do tubo de alumínio. A área do tubo de alumínio a gente já calculou aqui, essa força a gente acabou de calcular. Quando eu divido a força em quilonewton pela área, isso aqui vai dar em quilopascal, eu estou transformando para megapascal das 5. Não, aliás, acho que é isso mesmo, tá certo, já fiz em megapascal mesmo. Então, esse valor dá um pouco maior, eu divido por 1000 para expressar em megapascal.